Até agora, o que a gente fez junto com a NSI? A NSI chegou pra gente com uma proposta da gente desafiar o modelo atual de atendimento, de como a gente presta suporte. E o que a gente fez? A gente explorou quem que era a real vítima desse processo, qual que é o real problema que essa pessoa sofre quando ela tem um atendimento e principalmente qual que é a jornada que envolve esse atendimento. A gente gerou uma série de dados, fazendo pesquisa etnográfica, estando a campo junto com o nosso cliente, fazendo uma série de workshops com a NSI, e a gente entendeu quais eram as principais oportunidades que poderiam fazer com que a gente dê um salto de inovação no que tange a prestar um bom atendimento. Saindo do lugar comum de melhorar o atendimento do suporte, ou melhorar algumas notas ou métricas, etc. E aí a gente chegou exatamente no ponto em que a gente descobriu qual que é a oportunidade que vai desestabilizar o nosso sistema atual da NSI para criar um modelo desejável de suporte. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e esse é o Design Matters. Quando a gente encontra o ponto de vista nos nossos projetos, ou seja, qual que é a principal oportunidade que a gente pode se debruçar para gerar um salto de inovação, esse é o momento da gente gerar um máximo de ideias possíveis. E é muito interessante que quando a gente pensa nisso e expõe isso ao time, é muito natural que, enfim, uma pessoa, né, cresceu desde criança e virou adulto, e nesse processo de crescimento, uma série de bloqueios e crenças foram colocadas para ela. Então, por exemplo, se ela ouviu muito os pais dela quando criança, frases como tipo, você não pode tocar em dinheiro, ou algo nessa linha, isso começa a se estabelecer uma crença em que ela não existe uma racionalidade por trás e que a pessoa só repete os comportamentos com base nessa crença. Então, no processo de ideação, a gente precisa retirar todas as crenças e limitações que existem na empresa para que as ideias surjam. Uma outra crença muito comum, aqui na empresa sempre foi assim, sempre vai ser assim. Essa é uma crença limitante, isso não ajuda num processo de inovação. Então, quando a gente começa um processo de ideação, a gente quer divergir entre uma série de possibilidades e oportunidades que a gente tem, inclusive a mais louca e a mais impossível possível. Eu gosto de dar o exemplo do Elon Musk. Até o momento dele afirmar que um foguete voltaria à Terra depois que ele subiu, todo mundo repetia a frase, isso é impossível, isso nunca foi feito, é impossível fazer isso aqui dentro da empresa, aqui sempre foi assim, funciona assim, até o ponto que alguém fez. Então, o melhor processo de ideação que a gente gosta de conduzir qual que é o cenário ideal? Qual que é a ideia mais maluca que a gente pode ter? É o foguete voltar para a Terra? Legal, então a gente vai partir do pressuposto em que essa ideia não vai ter nenhum questionamento, a gente vai levar ela como verdade, ou seja, que todo foguete pode voltar para a Terra. E agora a nossa discussão vai ser como que a gente torna isso possível ou como que a gente coloca isso num loop positivo para a gente sempre ter mais e mais até chegar a essa ideia. Então a gente não discute mais sobre o que vai limitar a nossa ideia, mas sim o que vai possibilitar que ela aconteça. E é isso que a gente está fazendo junto com a NSI no nosso projeto. Bom, como o próximo passo que a gente percebeu que seria bacana, né, depois inclusive das nossas visitas no iFood, né, para fazer um benchmark na área de suporte, conversas com especialistas, inclusive do Nubank, a gente entendeu que seria muito bacana a gente trazer um conteúdo de CX aqui para o pessoal do Houston. Então a gente formulou e rodou hoje, né, um bootcamp de CX. Bootcamp é um conteúdo teórico, né, intenso, com algumas dinâmicas para que a gente possa realmente absorver todo esse conteúdo não só na parte, né, de teoria, mas também no Learn by Doing, que é um conceito que a gente na Ensaio a gente acredita muito e a gente aplica em todos os nossos processos, que é realmente aprender fazendo. Um bom processo de ideação começa com busca por referências. Então a gente faz uma pesquisa de como outras empresas solucionaram ou exploraram essas oportunidades que a gente mapeou no nosso projeto. A gente chama isso de Desk Research. Então a gente faz essa busca por empresas que possam ser do mesmo ramo ou de outro ramo, que trabalham com outro mercado, outros tipos de clientes, como que elas conseguiram explorar essas oportunidades e o que a partir disso a gente pode trazer para o nosso meio. E depois da busca por referências, a gente já está munido para partir para a próxima fase, que a gente chama de Crazy 8, ou os 8 malucos, onde a gente vai ter 8 ideias malucas em 8 minutos. Então cada participante vai anotar num post-it ou numa folha 8 ideias ou uma ideia por minuto
quaisquer que sejam elas, sem filtro. Então a gente pode ter ideias boas, ideias nem tão boas, ideias malucas, ideias impossíveis, e a gente vai trabalhar com todas elas nesses 8 minutos. E a ideia é realmente se soltar. Então cada participante vai soltar e vai ter alguma ideia que seja bacana. E depois dessas 8 ideias que a gente fez nesses 8 minutos, cada participante vai selecionar a ideia que acha que faz mais sentido seguir em frente e vai dar uma profundidade maior trazendo um conceito. Então, um conceito é cada pessoa, cada integrante do time vai desenhar o que ele entende como o mundo ideal para essa ideia acontecer. Cada um vai criar o seu conceito individual de como que isso seria aplicado, né, no nosso cenário, essa oportunidade, como que a gente resolveria ela a partir de tudo isso. Esse conceito ele é dividido em 3 partes, onde a gente vai escrever cada uma delas e a gente usa os post-its para ajudar quem está lendo depois a entender melhor. Então, o conceito ele deve ser um material autoexplicativo, porque a gente vai ter depois a parte da votação, onde ninguém vai ficar falando o que pensou fazendo aquele conceito. É realmente tudo em silêncio, para todo mundo ter a oportunidade de compartilhar a sua ideia, e não a gente vai barrar o que a gente chama dos vendedores. Então, se tem um bom vendedor, ele não vai conseguir vender a ideia dele, porque nem sempre a ideia dele é uma ideia boa. Então, às vezes, uma pessoa que é mais quieta, mais tímida, ela tem uma ideia muito boa, mas por não saber vender tão bem, ela não consegue levar essa ideia adiante. Então, esse papel do conceito, ele ser autoexplicativo, e depois a votação em silêncio que a gente faz, é para justamente escolher o melhor conceito, e não a melhor ideia que está sendo vendida. E ao final a gente tem o papel do decisor, onde ele vai escolher o conceito ideal baseado em tudo que a gente já votou. Então ele pode criar um Frankenstein, que a gente fala, né? Ele pode juntar várias partes em um só, ou pode escolher um como ele foi votado. Então esse é um momento muito importante para a gente definir os próximos passos que vai ter esse nosso projeto. O maior drama numa área de suporte de qualquer empresa, seja de software, seja de serviço, é como é que eu atendo um pedido ou uma requisição com qualidade e rápido. Normalmente é o maior trade-off existente nessa área. Ou eu vou gastar mais tempo e furar o SLA para ter qualidade, ou eu vou atender rápido, mas não necessariamente vou resolver a causa raiz. Então, o que a gente levou em consideração? A gente levou em consideração que atender rápido e com qualidade já vai ser um pré-requisito. Então, a gente não está mais discutindo quais são os empecilhos de atender rápido e com qualidade. Então, agora a gente só vai pensar em qual que é o loop que a gente pode iniciar com uma primeira ação que vai fazer a gente ter mais e mais disso, ou seja, atender mais rápido com mais qualidade. É muito natural que nesse processo, em projetos de inovação no geral, essa fase ela tenha muita resistência. E inovação hoje em dia é algo que todas as empresas estão correndo atrás. O que acaba acontecendo existem muitos pseudos, projetos de inovação dentro de algumas empresas que, por não serem estruturados, não serem pensados realmente como um passo a passo, porque a inovação tem uma metodologia, tem uma etapa para a gente seguir. Muitos desses projetos eles acabam morrendo dentro da própria empresa e acaba criando essa cultura de descrença de que a gente já tentou isso não vai para frente, mas o que a gente está fazendo aqui na ensaio, com NSI, é algo totalmente diferente. É algo realmente estruturado que a gente vai criar um passo a passo para a gente aplicar essas soluções do melhor jeito possível. Eu tive dúvida se ia dar certo na escolha ali do conceito de colaboração, na hora que foi para escolher a parte de como a gente pode tornar ali um ambiente mais colaborativo. Enfim, eu não lembro exatamente a descrição do conceito, mas é referente à colaboração. A gente tem que pensar muito bem como criar uma cultura colaborativa dentro da empresa, porque já na forma de treinamentos a gente já tentou alguns eventos, então acho que é mais difícil chegar dentro do profissional, do ser humano, para mudar aquilo dentro dele e falar, olha, você tem que ser mais colaborativo com o seu amigo, entender o problema dele com o seu colega de trabalho, somos um time, vamos todo mundo trabalhar junto, a gente precisa chegar ali, não pensa só em você, só no seu trabalho, tem que ser um conjunto para um resultado final, um resultado legal. Acho que ali foi o ponto mais difícil que eu acho que é pra mim, Samantha, é o mais difícil de ter um resultado. Como é que você está vendo esse estímulo à criatividade e inovação brotar na NSI? Como é que isso está sendo disseminado na NSI? Como é que você está vendo esse impacto? A gente vê que as pessoas começaram a abrir um pouco mais, falando assim, poxa, a gente tem oportunidade.
oportunidade de atender melhor ou dar uma sugestão, ou falar de algo que vi que é legal, que é criativo. Nós temos pessoas aqui na NSI que param a gente e falam, poxa, você viu aquilo, que legal? Ou as pessoas que estão participando dos projetos, né, são empolgadas de chegar e falar assim, poxa, mas a gente viu, mas o cliente deu um retorno do nosso protótipo, ele gostou, mas isso a gente vai revolucionar, isso a gente vai ser inovador. E para eles que a NSI vai ser inovadora, porque hoje, né, a gente não acho que nem tem empresas de serviços que prestam serviços e que estão com esse olhar, né? E é um momento muito bacana, porque as pessoas começam a enxergar que é possível. E como é que você vê quando, assim, uma ideia que ela é impossível, como é que é esse primeiro contato com o time da empresa? O que você vê, assim, qual é a reação das pessoas, o que elas esperam? Foi um exercício bem legal que nós fizemos no final da última quinta-feira, que foi explorado assim, como que a gente vê o que é impossível da gente não atender com qualidade e no menor tempo possível. O que impede isso? Foram relatadas várias situações que tudo depende de nós, né, da NSI, e não do próprio cliente. E aí, tudo que depende de nós, você vê assim aquilo caindo, porque tudo é possível de se arrumar, tudo é possível de se fazer. E o único ponto que ficou como impossível da gente não ter uma boa qualidade e não entregar ágil seria por uma questão de sazonalidade de período do cliente, onde eu teria um gargalo, porque é o período de fechamento. Então, isso a gente não consegue mudar, né? Porque todas as empresas, basicamente, elas têm um fechamento no mesmo período, finalzinho do mês, comecinho do próximo mês. Você vê que todos os obstáculos, por mais distante que eles estejam de ser atingidos, a gente consegue atingir, né? Então, foi lá, porque o conhecimento está concentrado em algumas pessoas, mas a gente consegue resolver. Porque o sistema aqui não é aderente. Então, se a gente fizer a troca do sistema, ele se torna aderente. Olhar para as pessoas e falar, poxa, mas só sobrou um, e esse um não depende da gente. E, Clau, hoje, assim, como que a NSI ela se propõe a ver os próximos 5 anos dela com essa perspectiva, né? Enfim, o que você pode trazer de insumo para a gente, falando de visão de futuro da NSI? Os próximos 5 anos a gente vê como um suporte ao cliente proativo, onde a gente consiga agregar para o cliente algo que nem ele mesmo está pensando, né, que pudesse impactar. Porque nós somos o desenvolvedor da solução, nós temos a solução, nós conhecemos, somos entendedores do negócio, e que muitas vezes o cliente não tem essa percepção do que pode dar de problema. O nosso objetivo é expandir isso, né? Como uma empresa de serviço, melhorar a nossa recorrência em serviços prestados e que sejam consultivos, que a gente consiga agregar para o cliente, que ele consiga enxergar um valor agregado. E agora a gente tem vários conceitos a partir de várias oportunidades que a gente priorizou, então a gente tem muita coisa para fazer. E a pergunta que fica é como que a gente vai conseguir colocar tudo isso na prática? Como que a gente vai quebrar etapa por etapa para conseguir colocar isso para o time conseguir ver os resultados?